Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. O livro aos Efésios. É um livro que nós temos estudado aqui de manhã em nossas consagrações, a qual nós colocamos esse propósito de buscarmos ao Senhor, nos humilharmos diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia não só de nós, mas tenha misericórdia da igreja dele. Diz assim, capítulo 5, e eu vou ler somente o verso de número 18, e você continua com sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do que, irmãos? Eita! Enchei-vos do quê? Eita, até o final fica forte. Enchei-vos do Espírito. Logo de cara precisamos entender o que é estar cheio do Espírito Santo. Eu já tenho falado isso algumas vezes já. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Manifestação de dons do Espírito não quer dizer enchimento, não, irmãos. Deus usa, isso não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito, não. Possa ser que naquele momento ela está totalmente voltada para Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, usa, mas isso não quer dizer que aquela pessoa está cheia do Espírito. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm dons, aliás, que ninguém tem dom, que Deus usa, mas você vê que é uma vida meio estranha, uma vida que não confere muito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 diz o quê? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dom do Espírito não é permanente. O dom do Espírito é uma manifestação. E ninguém pode viver espiritualmente de manifestação. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Nem toda hora Deus revela nada. Nem toda hora Deus usa alguém. Nem toda hora você está vendo alguma coisa. Nem toda hora se fala língua estranha. Porque é uma manifestação momentânea. Para que for útil para quem? Para quem está sendo usado ou para quem vai receber? Sendo útil para quem vai receber, não para quem está sendo dado. É útil para quem vai receber a manifestação do dom, de uma revelação, de uma palavra, de profecia. Isso é manifestação. Isso não identifica crente cheio do Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho? Vamos ler. Quando falamos de ser cheio do Espírito Santo, quem é que vem à nossa mente? Quem é que vem à mente dos irmãos quando fala de um ser cheio do Espírito Santo? Quem que os irmãos pensam? Da Bíblia. Eu quero ser igual quem que é cheio do Espírito Santo? Igual Moisés, igual Isaías, igual Paulo, igual Jeremias? Não. Quando falamos de ser uma vida cheia do Espírito Santo, a única pessoa que deveria vir à nossa mente, abra lá, Lucas capítulo 4. A única pessoa que deveria vir à minha mente, à sua mente, quando falamos de ser cheio do Espírito Santo, é Jesus Cristo. E eu não sei se os irmãos sabem, mas Jesus Cristo não falou uma única palavra em línguas estranhas, mas ele era cheio. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, o povo iria questionar se de fato ele estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque não fala línguas estranhas. Mas a Bíblia diz que Cristo, ele era cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Há alguma passagem nos evangelhos dizendo
dizendo que Jesus falou uma única língua estranha? Sim ou não? Vamos, irmãos. Tem ou não tem? Então não existe, pastor, então. Não, calma lá. Tem ou não tem? Não, não tem. Não tem. Mas a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Pronto. Isso exemplifica o crente cheio do Espírito Santo. Por quê, queridos? Entenda uma coisa. O fruto, ele está posto em cada coração. Cada um de nós aqui, ninguém pode falar que não tem o fruto do Espírito, senão não estaria nem aqui dentro. Porque o que nos segura aqui é o amor. Então todos nós temos esse fruto. A diferença é que como é que nós estamos manifestando esse fruto? Uns manifestam mais, outros manifestam menos. Quando ele vai começar a discorrer lá, mas o fruto do Espírito é o amor, depois gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o fruto do Espírito que identifica o crente espiritual. Por quê? Porque isso daqui deve estar continuamente, todos os dias, todas as horas, na minha vida. Percebe que ele não diz que aqui é uma manifestação. Ele diz que o fruto do Espírito é algo que tem que estar permanente e constante. Se você olhar para o fruto que está aqui, você voltar para os evangelhos, você vai ver que cada coisa que está aqui está exemplificada em Cristo Jesus. Amém ou não? Depois você pode conferir, são 4 evangelhos, você lê, você vai ver que o que está sendo dito aqui no capítulo 5, versículo 22, está exemplificado ali no Cristo. Mas a Bíblia diz que estes sinais seguirão a quem? Aqueles que creem ou aqueles que não creem? Diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Portanto, a manifestação do Espírito por meio dos dons, ela é real. Ela é um fato. Qual a diferença entre um e outro? Por um acaso, quando você recebe um dom de revelação, você precisa ficar ajeitando aquela revelação que você recebeu? Não, você recebeu, você fala. Você recebeu, você diz, você não precisa ajeitar nada. E o fruto? O fruto você tem que trabalhar no seu caráter. É diferente, querido. É manifestação. Para quando? Para quando for útil. Quando for útil, Deus vai usar cada um dos irmãos aqui com a manifestação dos dons. Mas a espiritualidade não está calcada nos dons, porque ele é momentâneo. Se ele fosse duradouro, então, por exemplo, eu teria que ficar falando 24 horas línguas estranhas. Amém ou não amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém. A diferença é entre um e outro. O fruto do Espírito, que é aquilo que exemplifica o Cristo, que é aquilo que diz Lucas, que ele era homem cheio do Espírito Santo, é esse agir do Espírito através do fruto, trabalhando e moldando o meu caráter. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês: quantas pessoas que você conhece que de vez em quando o Espírito manifesta o dom naquela pessoa, mas ela é um crente ruim? Quantas pessoas conhecemos assim? Você fala, como é que pode? Deus usa aquela pessoa ali, mas ele é um crente esquisito, um crente trabalhoso. Porque, irmão, entenda que dons do Espírito não trabalham caráter de ninguém. Por quê? Porque ele vem pronto. Ninguém precisa ajeitar uma revelação, ninguém precisa ajeitar uma visão. Ele vem pronto e acabado. O fruto do Espírito que está em mim, esse vai trabalhar no meu caráter, no meu ser, vai mudar o meu ser de uma forma poderosa, fazendo com que abra-se as portas para que a manifestação do Espírito por meio dos dons seja manifesta no meio da igreja. Deu para os irmãos entender agora? Amém. Amém?
Não estou dizendo que o dom não é real, estou dizendo que o dom é real, estou dizendo qual é a função do dom. Aonde é que ele se encaixa? Então a espiritualidade não pode estar calcada em manifestação, porque é de quando em quando. E a vida espiritual não pode ser de quando em quando. O que nós acabamos de ler? Mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo disse que nós temos que andar no Espírito, para não andarmos na carne. Então essa é a diferença, querido. Dons é momentâneo, é para um momento, para uma hora. Fruto não. Fruto é para trabalhar o meu caráter até a vinda de Cristo, para buscar a sua bendita igreja. Amém? Amém. Entenderam essa parte, irmãos? Amém? Então, quando você lembrar crente cheio do Espírito Santo, lembre do seu mestre. Lembre de Jesus Cristo, porque o padrão para nós é Cristo. Vamos ver se ele é o padrão mesmo? Abram comigo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Quando lembrarmos de crente cheio do Espírito Santo, não se lembra da igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava sendo ensinada, era uma igreja que estava sendo doutrinada, porque nem o uso dos dons do Espírito ela não estava sabendo utilizar. Então Paulo escreve para doutrinar, mas era uma igreja extremamente problemática. Quando falarmos de crente cheio do Espírito Santo, a primeira pessoa que deve vir na minha mente é nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ora, se eu não me parecer como Cristo, se eu não exemplificar na minha vida o Cristo, eu vou ter força para padecer pelo Evangelho? Eu vou ter ânimo para ser afrontado e não responder à afronta? Eu vou ter força para continuar falando, pregando, anunciando, mesmo que tudo seja contra mim? Mas se eu for cheio do Espírito como Cristo foi, aí sim eu vou conseguir fazer todas as coisas na nossa vida. Amém? E quando uma igreja, irmãos, quando um povo se deixa encher pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito vai começar a trabalhar e agir em cada vida, em cada alma, transformando cada um de nós à semelhança do nosso Cristo, e aí sim nós vamos seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Porque é esse o nosso objetivo. Eu não quero me parecer com Ciclano ou Beltrano, portanto que eu tenho, o pastor eu não tenho discípulo nenhum. Eu fui chamado para fazer discípulo para Cristo, não para mim. Eu não tenho discípulo nenhum, porque eu não sou exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido é o Cristo. Exemplo de crente espiritual, de crente cheio, é o Cristo, não eu. Portanto que eu não tenho discípulo, eu faço discípulo para Cristo, para que as pessoas se pareçam com Cristo. Amém? Ficou claro isso, irmãos? Para entender, o pastor Luiz não está pregando contra dom do Espírito Santo, que eu creio nisso. Só fosse louco. Eu estou colocando cada coisa no seu devido lugar, cada ponto no seu devido mim. Nós estamos falando de crente cheio do Espírito Santo, estamos falando de manifestação do Espírito Santo. Diferente. Um crente cheio do Espírito Santo, sabe o que o diabo não consegue imitar? Isso. Eu quero ver o diabo imitar um crente cheio do Espírito Santo, como eu estou falando aqui, baseado na vida do Cristo. Eu quero ver. Eu quero ver o Espírito Santo imitar um crente cheio do Espírito Santo. Ele não consegue, porque nele não habita Deus, mas ele consegue imitar o dom. Já viram? Nunca viram? Portanto, que a espiritualidade não pode estar calcada no dom, tem que estar calcada no fruto do Espírito Santo, que abre as
Então, irmãos, meu problema aqui hoje não é falar como você deve ser cheio do Espírito Santo. Não. Porque isso nós sabemos como deve ser feito. O caminho que se deve trilhar para se ser cheio do Espírito Santo, todo mundo sabe. Meu negócio aqui hoje, irmãos, é falar aos irmãos os perigos de não sermos cheios do Espírito Santo. Esse é o problema. Se encher do Espírito, relativamente é fácil. Se você tiver uma vida diante de Deus regrada, buscando a Deus, colocando sua vida em santificação, pode ter certeza que você vai se encher do Espírito, como diz Paulo. Enchei-vos do Espírito, ato contínuo. Ele não disse que é para me encher no dia que eu fui batizado, ou no dia que eu recebi Jesus. Ele disse que eu tenho que me encher, ato contínuo. Quando? Todo santo dia eu tenho que estar me enchendo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o ser humano não consegue conter toda a glória de Deus em sua vida. Portanto, que todo santo dia ele tem que estar buscando um pouquinho mais da graça e do poder de Deus sobre sua vida. Agora, qual é o perigo, irmãos, de não estarmos cheios do Espírito Santo? Esse é o problema. Nós falamos muito sobre nos encher do Espírito, e falamos pouco, de maneira objetiva, dos riscos e dos perigos de não estarmos cheios do Espírito Santo, por duas razões. Ou porque negligenciamos esse assunto mesmo, ou porque temos medo de encarar a nossa realidade. Pode ser essas duas razões, de uma a duas pode ser. Mas eu quero falar com vocês essa manhã sobre essa questão. Um crente cheio do Espírito. Quais são os perigos de estarmos vazios do Espírito de Deus e de Deus automaticamente? Meus irmãos, Deuteronômio capítulo 7, versículo 14. Todos conhecemos esse texto, amém ou não amém? Abra para mim rapidinho aí, meu puder, e leia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 14. Vamos ver o que Deus diz para o povo aí. Então lembre-se, nós estamos falando dos perigos de não sermos cheios do Espírito Santo. Pode ler. 7, 14. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. É isso. 7,14? 7,14. Deuteronômio, capítulo 7, verso 14. Ah, não, peraí, desculpa. Isso é 7, mas deixa eu ver se é o 14 mesmo. Eu marquei. Onde ele disse que ele não escolheu aquele povo por ser numeroso, por ser grande, mas ele simplesmente escolheu porque ele simplesmente amou. É o 7? 7, 7,7? É isso aí, leia. Deuteronômio 7,7. O Senhor não se afeiçoou de vós, e vos escolheu por seres mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Primeiro ponto, irmão, você tem que lembrar e entender que você não merece nada. Você não merece nada. Você não tem direito de olhar para os céus e dizer, eu mereço. Você não merece nada. Nossa escolha não foi por mérito. Ele não nos escolheu porque merecíamos. Ele nos escolheu por graça e por misericórdia divina. Portanto, que ninguém pode dizer, se eu não mereço isso mesmo. Não, a única coisa que nós merecíamos era o fogo do inferno. Isso nós merecíamos completamente. Mas nós não fomos salvos por mérito. Eu mereço isso porque eu faço. Você não merece absolutamente nada. É o que ele está dizendo para o povo de Israel. Vocês não merecem nada. Sabe por quê? Porque eu escolhi vocês não por mérito. Porque vocês são um povinho pequeno, um povinho pobre, um povinho diminuto.
Eu escolhi vocês porque eu amei vocês livremente. Em nós não há nada que leve Deus nos amar por mérito. Não há nada. Ele simplesmente nos amou por graça e por misericórdia bendita. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Então tire isso da sua cabeça que você merece alguma coisa, porque você não merece nada. Tudo que você tem, tudo que você conquista não é por mérito, mas é por misericórdia e graça de Deus. Amém? Amém. Você tem que ficar bem claro na sua mente. Você não pode se achar a última bolacha do pacote, não pode se achar um crente especial, porque não existe crente especial. Existem filhos de Deus e todos somos iguais diante dele. Ele não faz acepção no tratamento. Ele não faz. Ele não abençoa um e abençoa o outro menos. Não. Aliás, você tem que entender que as promessas são condicionais. É colocado numa condição, quem obedece àquela condição é abençoado. Não é que ele seja mais ou seja melhor do que você. Não, é só porque ele entendeu que é uma condição. Qual é a condição? Obedecer. Se você não está recebendo, é porque você não está obedecendo. Mas isso não quer dizer que o outro é especial em relação a você. Não existe. Para Deus não existe essa coisa de aquilo ali para mim é. Deus não é pai humano. Pai humano, quando tem uma rica de filhos, sempre tem um que é especial. Deus não age assim. Para Deus, todos nós somos iguais para a glória do nome dele. Amém? Volte comigo agora. Então fique isso na sua mente. Nós não somos especiais, mas todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, e Ele quer derramar o seu Espírito sobre todos. O Espírito de Deus não é... Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito de Deus não é para uma parcela e para outra não. O Espírito de Deus é para toda a igreja de Cristo. Deus não trata dessa forma com o ser humano. A promessa que Ele fez para Joel capítulo 2, versículo 28, que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, inclusive dos servos e das servas, que na sociedade judaica era a escória da sociedade. Eles vão derramar sobre a escória também, para mostrar a vocês que não existe ninguém especial diante de mim. Todos são iguais. Portanto, o Espírito é para todos os crentes. Não é para uma parcela e para outra, não. É para todos nós. Amém? E graças a Deus que é assim. Qual é o primeiro perigo de não sermos cheios do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: porque quando os gentios... Aliás, estou no livro errado aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Primeiro perigo, querido, de você ser vazio do Espírito Santo é você ser considerado um crente carnal. E quando digo carne, não digo carne. Quando Paulo diz carne, ele diz natureza humana. Sua natureza humana governar a sua vida. O homem natural, ele não está falando para o gentil, não está falando para o descrente, está falando para a igreja de Corinto, que se fez uma igreja carnal, uma igreja que andava e era governada pela sua natureza caída. Então o primeiro perigo de não sermos cheios do Espírito Santo é sermos governados pela nossa própria natureza caída. E quando somos governados pela nossa própria natureza caída, aí então o resultado nós vamos ver já. Além de ser considerado um crente carnal, governado pela sua natureza caída, não consegue entender Deus, não consegue entender as obras de Deus. Quantos crentes nós pegamos? Eu não sei, eu acho que eu fico até abismado com certas coisas que ouço. Mas eu não entendo isso. Eu digo, mas é claro que nunca vai entender, porque está governado pela sua própria natureza.
está andando na sua própria vã maneira de ser. Por isso que não consegue entender a palavra. Eu leio a palavra e não entendo. Como é que não entende a palavra? Se a Bíblia diz que o Espírito que há em nós, Ele ilumina a nossa mente para que eu possa compreender a sua palavra. A salvação vem pela luz da palavra de Deus. Se eu não entender a palavra de Deus, o que eu estou fazendo, meu Deus do céu? Se nós temos o Espírito de Deus, então nós temos que compreender a realidade de Deus mediante a sua bendita e poderosa palavra. Quando um crente se depara com a palavra, ou ele se depara com algo e ele não consegue compreender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está operando, é porque então ele está vazio de Deus. E Paulo diz que o homem natural ou o homem carnal não consegue compreender as coisas de Deus. O homem espiritual, ou seja, aquele que tem a sua vida transbordando do Espírito, aquele que tem sua vida cheia do Espírito Santo, esse consegue entender e compreender as coisas de Deus, a realidade de Deus e a sua bendita e poderosa palavra. Amém ou amém? Amém. Da onde que Paulo tirou isso aqui? Esse primeiro verso, ele tirou de Isaías capítulo 40, versículo 13, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Querido, foi daqui que Paulo tirou essa questão do homem natural. Ou quem conhece a mente do Senhor, quem conhece a Deus? Paulo responde aqui no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, ele está reverberando Isaías 43. Mas porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A resposta que ele dá: mas nós temos a mente de Cristo. Ele mostra ao mesmo tempo o abismo que há entre o carnal e Deus. O carnal não consegue compreender a Deus e sua palavra, porque ele vive vazio do Espírito Santo. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, está cheio do Espírito de Deus, então esse consegue compreender a mente do Senhor, porque ele tem a mente de Cristo. E compreendê-lo, querido, não é por revelações, compreendê-lo pela sua bendita e poderosa palavra. Porque se eu quero saber o que Deus pensa sobre algo, o que Ele acha sobre algo, é na palavra que eu vou saber, é na palavra que eu vou entender. Então Paulo diz que o homem natural, que o homem carnal, esse não pode compreender a mente do Senhor. Deixa eu dar um ponto aqui. Existem coisas que nós temos dificuldades para entender. É diferente do que eu estou falando, querido, porque senão ele vai falar, então é diferente. Existe ponto que nós temos dificuldades de entender, é diferente. Mas não entender toda a operação de Deus, aí a coisa está feia. Não entender a palavra de Deus no básico, aí a coisa está feia. Aí você pode entender, então você precisa se encher um pouco mais de Deus. Então existe uma diferença de ter dificuldade de entender algumas coisas, e dificuldade de não entender nada. Quando eu digo que eu não entendo nada, é porque então eu estou, como Paulo está dizendo, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual, discerne tudo e de ninguém é discernido. O homem espiritual consegue compreender a Deus, consegue compreender a realidade de Deus, consegue compreender a palavra de Deus, porque ele está no Espírito, e as coisas de Deus se entendem no Espírito e não no homem natural. Amém ou não amém? Não tem como nós entendermos as coisas de Deus se não for pelo Espírito. Se não nos tornarmos espirituais, não conseguiremos entender a Deus em momento nenhum. Então, sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, nós não temos condições de compreender absolutamente nada mesmo.
Só começamos a compreender quando estamos de fato cheios do Espírito Santo. O capítulo 2, verso 14 e 16 é uma introdução para o que ele quer dizer no capítulo 3, do perigo de nós estarmos vazios de Deus ou vazios do Espírito Santo na nossa vida. Capítulo 3, ele continua mostrando qual é o perigo. Então já sabemos, o primeiro perigo, quando estamos vazios, não estamos cheios do Espírito, é que somos considerados homens carnais, que não conseguimos compreender a realidade de Deus e nem as operações de Deus. Deus está operando, o cara está dizendo, aquilo ali não é Deus, aquilo é o diabo. Deus está agindo, o cara está duvidando. Não é Deus não, aquilo ali é carne. Quando você pegar uma pessoa desse jeito, irmão, olhe por ele, porque ele está com um problema sério. Quando você pegar um crente questionando coisas fundamentais da fé cristã, olhe por ele porque ele está com um problema. Um crente cheio do Espírito Santo, o que ele gosta de fazer? O que ele ama fazer? Orar. Quando você pegar um crente e você fala de oração, ele questiona a oração, esse é um carnal. Sai de perto dele, porque a carnalidade pega, viu? Não ande com o carnal, porque senão você se faz igual. Quando um crente questionar oração, para que orar tanto, para que buscar tanto, é porque esse é um carnal da tampa da cabeça ao dedão do pé. Quando você pegar alguém e dizer, para que consagrar? Para que ficar sem comer? Esse é um carnal. Quando você pegar alguém e dizer, não, mas para que estudar tanto a palavra? Porque a bússola para eu chegar aos céus é a palavra de Deus. Esse é um carnal. Sai de perto dele, porque senão você pega essa doença maldita. Então, quando estamos vazios de Deus, somos considerados homens naturais que não conseguimos compreender as coisas de Deus e não conseguimos compreender as ações de Deus no meio da igreja, porque tais coisas se entendem espiritualmente e não carnalmente. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como o quê? Como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Paulo continua dizendo, olha, vocês são tão carnais que eu não tenho condição de falar com vocês, com homens espirituais. Porque se eu falar no âmbito espiritual, vocês não vão entender. Vocês vão ter dificuldade de entender a minha linguagem. Portanto, eu tenho que falar com vocês de maneira que vocês possam entender no âmbito de vocês, porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda são meninos diante de Deus. O que é menino aqui? Que não tem a maturidade suficiente para compreender a Deus na sua realidade espiritual. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Amém. Me entendam, irmãos. Porque o que está em jogo aqui é a tua própria salvação em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Só herdarão o reino dos céus aqueles que passaram pela bendita transformação do arrebatamento, em que nosso corpo será transformado em um corpo de glória, para entrarmos no mundo de Deus e estarmos com Deus para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, querido, se encha do Espírito Santo, se encha de Deus na sua vida, para que se cumpra aquilo que Paulo diz no capítulo 2, que o espiritual decide tudo, ou seja, ele compreende tudo, entende tudo, e o carnal não consegue compreender o espiritual. Por isso que tem pessoas que lhe questionam. Por isso que tem pessoas que lhe questionam sobre as coisas que você faz para Deus, porque ele não consegue entender por que você faz, porque ele é um carnal, porque ele é um menino, e menino não tem maturidade para entender as coisas de adulto. Então não se espante quando alguém chegar para você e ficar lhe questionando, ô irmão, por que você faz isso? Por que você vai? Ô irmão, para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de... Irmão, olha, quando um crente chega para você e fala, irmão, para com esse negócio de igreja, ore por ele. Ore por ele, porque é um carnal que está do seu lado ali, andando juntinho com você. Porque quem está cheio do Espírito Santo, o maior prazer dele é adentrar por essas portas para glorificar e exaltar o nome de nosso Rei. Amém? Amém. Não importa quantas pessoas tem aqui, não importa.
importante é que você, que está se enchendo do Espírito, tem prazer em vir para a casa de Deus. Tem prazer, querido. Quando fala de orar, orar significa falar com o Papai do céu. Ele tem prazer em vir para a casa do Pai, para falar com o seu Pai na sua casa, porque ele deixou esta casa como casa de oração e disse: os meus olhos estão postos sobre esse lugar, meus ouvidos atentos a cada oração e os meus braços estendidos para abençoar a cada um de nós. Aonde? Na casa que ele instituiu para colocar o seu nome, em nome de Jesus. Então o crente que está cheio de Deus, ele tem prazer nessas coisas. Quando você encontrar com um crente que fala: irmão, para que tudo isso? Irmão, sai de perto desse crente, porque ele é carnal. Se você continuar andando com ele, você vai ficar feito ele, um carnal também. E carnal não vê a glória de Deus, nem nessa terra e nem na terra vindoura. O carnal, os olhos dele são entenebrecidos, não consegue ver a glória de Deus em lugar nenhum, não consegue ver Deus em ninguém. O carnal não vê Deus em ninguém, não vê Deus em mim, não vê Deus em você, não vê Deus em ninguém. É o carnal, não consegue ver Deus em ninguém, porque ele vive no âmbito da carne. E carnal não consegue ver a glória de Deus nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Amém? Olha o que Paulo diz, capítulo 3. Então não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos. Vocês andam no âmbito natural, não tem maturidade, portanto tem que falar uma linguagem simples para vocês. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha, Paulo já havia fundado a igreja de Corinto, ficou lá mais de 1 ano e 8 meses lá evangelizando, falando, saiu de lá e os caras continuaram ainda na vida carnal. A carnalidade aqui era tanto que até incesto tinha lá dentro. Ou seja, o cara tem uma relação íntima com a mulher do próprio pai. Ora, que modelo de igreja espiritual é essa aqui? Que eu vou pegar para a minha vida, uma igreja dessa aqui? Mas nunca na minha vida. Já falei para vocês que a igreja de Corinto é uma igreja tão ruim, que foram escritas, só Paulo escreveu 3, uma se perdeu. São Clemente escreveu mais umas 2 ou 3, e a igreja de Corinto sai da história como uma igreja incorrigível. Mas aí você fala: mas lá havia a manifestação dos dons do Espírito. Muito bem, mas era uma igreja que não entendeu que deveria estar cheia do Espírito Santo de Deus. E Paulo teve que ensinar e não conseguiu ensinar esta igreja. Então ele diz: não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais que sois. Olha agora, irmão, presta atenção. Paulo vai explicar agora, nos versículos de número 3 e 4, qual é o fruto do crente carnal, qual é o fruto do homem natural, qual é o fruto do homem que está dentro da igreja, mas está fora de Cristo. Porque, irmão, vir para cá, até o diabo vem, viu? Até o diabo vem. Entrar na igreja, até o diabo entra. Então o fato de você vir aqui, olhar para mim, olhar para o pastor André, olhar para os irmãos, cantar, isso não quer dizer nada. Porque você pode estar aqui dentro, mas o evangelho ainda não entrou dentro de você. Essa é a diferença. Estar aqui na igreja, olha, não quer dizer absolutamente nada. A diferença é quando o evangelho de fato entra dentro da sua vida. Olha o que Paulo diz sobre o fruto de um crente natural ou um crente carnal. Versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, o que há entre vós? Vamos, igreja. Aqui na minha Bíblia está, existe ciúmes, briga entre vós. Olha o que existe aí: inveja, contenda, dissensões. Não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? É o que Paulo está dizendo. Se você manifesta isso na sua vida, porventura você ainda não é carnal? Porventura você ainda não anda no homem natural? No homem que não compreende as coisas do Espírito, mas só compreende as coisas da carne, só compreende a realidade humana? Então ele diz que o homem carnal, o homem natural, o fruto dessa carnalidade é exatamente isso. Você sabe o que significa a palavra inveja? Você sabe que a inveja é a mão do mundo, né?
A inveja é a desgraça do mundo. A palavra inveja, ela significa assalto, perseguidor, ardor. Aonde há inveja, há vontade de roubo. Porque o invejoso inveja aquilo que não tem. Portanto, se ele não tem, ele quer dar um jeito de ter. Nem que para isso literalmente ele tenha que roubar. Por que o ladrão rouba? Porque o ladrão é invejoso, desgraçado. Ele não tem, não quer trabalhar, não quer suar, então ele vai lá e rouba. Porque ele tem uma inveja dentro dele. E ele assalta, persegue, e dentro de ter aquele ardor, aquele desejo de ter aquilo que ele não tem e que ele não pode ter. Então Paulo diz, o carnal, a primeira manifestação ele é um invejoso, ele é um assaltante, ele é um perseguidor. Há nele um desejo satânico de obter aquilo que não é dele. Ainda mata, né? Há aqueles que matam. Existem dois tipos de morte, viu? O ser humano mata de duas formas. O ser humano mata fisicamente e o ser humano mata nos afetos. Das duas, a segunda é a pior. Morte nos afetos. Quando você mata alguém no seu afeto, que você diz, com aquele eu não quero, com aquele eu não amo, com aquele eu não falo, aquilo para mim é um nada. Isso é matar afetivamente. Então é melhor que mate logo fisicamente. Então, dois tipos de morte que existem no âmbito: a física, que você mata literalmente, e a morte do afeto, que você mata o outro dentro de você, porque você colocou na sua mente, na sua cabeça, que você não quer se relacionar com aquela pessoa, portanto você mata ela afetivamente dentro de você. Por quê? Porque a inveja mata, literalmente e subjetivamente. Aí ele diz que tem o quê? Contendas, rivalidades, rixas e discórdia. Quem é que manifesta isso? Aqueles crentes que estão totalmente vazios, desprovidos do Espírito Santo de Deus, irmão. Não tem cabimento um crente que está cheio de Deus buscar inveja. Tem, pastor? Não tem cabimento um crente que está cheio do Espírito Santo de Deus buscar contenda, rivalidade, rixas e discórdia. Porque o crente que está cheio do fruto do Espírito, cheio do Espírito de Deus, ele busca tudo ao contrário do que Paulo está dizendo. Ele busca a comunhão, a unidade com os seus pares. Então, quando você pegar o crente dessa forma, irmão, sai de perto, senão a doença vai pegar em você. Ele é um carnal, invejoso, contender, rivalidade, rixas. Isso é fruto do homem carnal. Isso é fruto do homem que está vazio de Deus na sua vida. Amém, amém? Portanto, querido, que isso daqui para nós é uma vacina, viu? O povo fica aí tudo a vacina, toma vacina, e a vacina do Espírito não toma, e vai para o inferno do mesmo jeito, com vacina lá, e qual o sentido? Então isso aqui para nós é uma vacina para a nossa alma, para o nosso espírito, para que nós sejamos crentes de fato espirituais diante de Deus, para que Deus possa trabalhar e operar poderosamente em nossas vidas. Irmão, sabe qual que é o problema nosso? Que às vezes nós falamos assim, irmão, isso é característica de crente carnal, viu? Crente carnal é assim. E o pastor está me atacando. Não, eu não estou atacando ninguém. Eu estou atacando alguém, está aqui na Bíblia. Eu só estou dizendo, eu só estou reverberando o que a Bíblia está me dizendo e dizendo a você. Mas o crente carnal diz, isso não é para mim não, rapaz. Isso aí é para fulano de tal. Mas se Deus quisesse que fulano de tal ouvisse, ele estaria aqui, ou não? Sim. Se Deus quisesse que ele ouvisse o que eu estou dizendo essa manhã, ele estaria aqui, mas ele vai ouvir também, em tempo oportuno. Mas quando nós estamos na nossa carnalidade, até a própria palavra de Deus nós rejeitamos na nossa vida. E sobe uma raiva satânica na nossa vida, nossa alma, que nós queremos pegar, estrangular, matar, calar, porque estamos sendo confrontados com a palavra de Deus, irmãos. Eu não venho aqui perder tempo e nem fazer vocês perderem tempo com a história da carochinha, não. Vocês nunca vão me ver aqui perdendo tempo contando historinha, não. Vocês vão me ver aqui reverberando, falando aquilo que está dito na palavra de Deus, porque eu quero ir para
Eu posso ficar para você subir. Posso ficar por quê? Porque eu negligenciei aquilo que eu deveria ter falado, ensinado. Eu negligenciei, não falei, não ensinei. Então Deus faz igualmente, fez com Moisés. Olha, você não vai entrar na terra da promissão. E eu quero entrar na terra da promissão em nome de Jesus, juntamente com cada um dos irmãos que estão aqui. Então Paulo diz que o fruto do homem carnal é promover invejas, é promover contendas, rivalidades, rixas e discórdia. O crente carnal, você sabe que ele não faz parte do corpo de Cristo. Amém ou não é? O crente carnal não faz parte do corpo de Cristo. O crente carnal ele faz parte de grupinhos e panelinhas do inferno. O crente cheio do Espírito, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele não tem grupelhos, ele não tem panelinha, ele faz parte do corpo de Cristo em nome de Jesus. Mas o crente carnal não, esse ele faz parte de grupinhos, de panelinhas, é aquela coisa do Satanás mesmo. Porque ele está desprovido, vazio do Espírito de Deus em sua vida. Porque um crente que está cheio do Espírito Santo, irmão, ele faz parte do corpo de Cristo. Paulo vai dizer, por um acaso o corpo de Cristo está dividido? Ele faz essa pergunta retórica. É claro que o corpo de Cristo não está dividido. Então por que nós estamos dividindo o corpo de Cristo? Que somos nós, que somos a igreja de Cristo. Por que nós fazemos isso? Se o corpo de Cristo não está dividido, por que nós fazemos isso? Porque estamos desprovidos da graça e do poder de Deus em nossas vidas. E Paulo está deixando isso aqui bem claro. Aí depois ele vai chegar lá nos versos, no versículo 5 e 6, ele vai dizer: o crente carnal não faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte de grupelhos. Olha o que ele diz lá, versículo 4: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Não é isso que ele está dizendo, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, não. Para não dizer, o pastor está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Um diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro. E Paulo pergunta, porventura não sois carnais? E continua: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O crente carnal não faz parte do corpo de Cristo. O crente carnal faz parte de grupeiros de panelinha do inferno. Irmão, não faça parte disso. Ainda que aconteça aqui, ainda que aconteça em outras igrejas, você que está procurando o caminho da salvação em Cristo Jesus, não faça parte disso, porque senão você vai ficar junto com eles aí. Eu coloquei lá no meu estado, lá, não sei quem viu, mas eu coloquei lá, sobre aqueles que gostam de ficar cuidando de vida alheia. Eu vou ler porque eu não lembro de cabeça, eu vou ler para os irmãos verem o que eu escrevi lá. Alguns devem ter visto, outros não, mas eu vou ler. Já até saiu. Mas eu coloquei lá dizendo o seguinte, eu tenho aqui, não tem outro canto, mas eu tenho aqui. Aqui: quem gosta de cuidar da vida alheia fazem parte da igreja que ficará para passar pela grande tribulação. Quem gosta de ficar cuidando da vida de um do outro, esse tal ficará para participar da grande tribulação, pois o tempo que passa cuidando da vida alheia perde tempo em cuidar da sua própria salvação. Ora, se eu fico perdendo tempo cuidando da vida do pastor André, eu vou fazer parte da igreja que vai passar pela grande tribulação, porque eu não cuido nem de minha vida e nem da vida dele. Ou seja, eu estou achando que estou cuidando da vida dele, ele está cuidando da vida dele, eu estou cuidando da vida dele, cuidando da minha vida, portanto vou fazer parte da igreja que passará pela grande tribulação. A Bíblia é clara, cada um dará conta de si e não da vida alheia. Portanto, que pare de cuidar da vida dos outros, pare de cuidar de minha vida, pare de cuidar da vida do pastor André, pare de cuidar da vida do outro, porque cada um dará conta de si. Se você quiser ficar cuidando, por é seu, você já está avisado, vai fazer parte da igreja que passar pela grande tribulação, porque quem tem tempo para cuidar da vida dos outros
não tem tempo para cuidar de sua própria vida. E olha que gerenciar a própria vida, irmão, já dá muito trabalho. Você imagina ficar cuidando da vida de 3, 4. Vai ficar muito difícil. Então, irmão, não faça parte disso. Quem está cheio do Espírito Santo, esse faz parte do corpo de Cristo. Quem está vazio do Espírito Santo, como diz Paulo, se tornou um homem natural, se tornou um homem carnal. Esse faz parte de grupinhos, faz parte de panelinhas, que ficará aí para ver quem é o anticristo. Eu não quero isso para a minha vida, nem para a sua. Portanto, você está sendo esclarecido hoje pela palavra de Deus. Então, o carnal, como diz Paulo, ele gosta disso mesmo, é de grupinho, de panelinha, de coisinha. Mas o crente espiritual, ele gosta do corpo de Cristo, ele comunga com o corpo de Cristo, ele comunga com a igreja de Cristo. Segundo, uma vida sem o Espírito Santo é uma vida onde não há. Irmão, vamos para Efésios agora. Irmão, quando eu me propus estudar as epístolas de Paulo, irmão, é porque nós precisamos saber está aqui. Todo esclarecimento que eu preciso para colocar minha vida diante de Deus e me encher de Deus está aqui na palavra de Deus. Olha a segunda coisa que acontece com uma vida que está vazia do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 17. Olha o que Paulo diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Irmão, essa é a maior finalidade do crente estar cheio do Espírito Santo. Entende por que Paulo falou lá em Efésios capítulo 5, versículo 18? Enchei-vos do Espírito Santo. A maior finalidade de você estar cheio do Espírito Santo é para que isso aqui que está no Efésios capítulo 3, verso 17 aconteça na sua vida. Para que Cristo habite em você. Um crente carnal, um crente natural, não é habitação do Espírito Santo. E Paulo diz no capítulo 6 de Romanos que o templo sujo não pode ser habitação do Espírito Santo. E um crente carnal é um templo sujo, aonde o Espírito não habita e aonde Cristo não habita. Então, um crente carnal, um crente natural, ele não é habitação do Espírito Santo. Irmão, você entende porque tanta insistência na Bíblia para que nos enchamos do Espírito Santo dia a dia, para que Cristo habite em nós, para que João capítulo 15 seja uma realidade em minha vida? Cristo esteja em mim e eu em Cristo. Cristo habite em mim, e para Cristo habitar em mim, eu preciso estar cheio do Espírito Santo todo santo dia, para que eu seja a habitação de Cristo em nome de Jesus. Esse é o segundo perigo, irmão. Aonde não há o Espírito Santo, aonde há um crente vazio do Espírito, ali não existe habitação de Cristo em sua vida. Versículo 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ora, irmãos, um crente vazio do Espírito, como nós já falamos, é um crente que não consegue compreender as realidades espirituais de Cristo Jesus. É um crente que não consegue compreender o amor de Cristo pelos homens. Quantas pessoas questionam Cristo? Quantas pessoas questionam o amor de Cristo? Quanto de nós questionamos por que Cristo ama aquela pessoa? Se por um acaso Jesus salvar Marcola, Fernandinho Beramar, Marcinho VP, os piores bandidos do Brasil, se converter um homem desse, nós vamos questioná-lo. Como é que o Senhor ama essas criaturas que causaram tanto mal para o país? Como é que o Senhor salvou esse homem que causou tanto mal para o país? Porque o crente carnal ele faz isso porque ele não compreende, como diz Paulo aqui, qual seja a largura, qual seja o comprimento, a altura e a profundidade
profundidade do amor de Deus. Não conseguimos compreender as realidades espirituais, ficamos questionando toda santa hora, por quê? O crente cheio do Espírito Santo, ele entende tudo e de ninguém é discernido para a glória de Deus. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Querido, olha só, quando eu estou vazio de Deus, quando eu estou vazio do Espírito, eu não consigo compreender o amor de Deus pelos homens. Eu não consigo compreender o amor de Deus pela minha própria vida às vezes. Eu não consigo compreender como é que Deus age naquela vida e não age na outra. Como é que Deus faz naquela vida e não faz na vida do outro. Porque me falta a capacidade para compreender esse amor que excede todo entendimento. É um amor que não pode ser racionalizado, pensado. É um amor que pode ser vivido dia a dia para a glória de Deus. Quando há um crente vazio, então não há habitação de Cristo. Há uma falta de compreensão das realidades espirituais. Há uma falta de conhecimento do amor profundo de Deus. E por último, irmãos, aqui no versículo 19, falta a plenitude de Deus em sua vida. Olha, irmão, olha a desgraça que é ser um crente carnal. Você pode fazer uma opção, é uma opção sua, não é minha. Mas olha a desgraça que é você viver como um homem natural, você viver como um homem carnal. A plenitude de Deus não se manifesta em você, porque sabe quem que se manifesta em você? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A plenitude de Deus se manifesta em você. Quando você é um crente carnal, um crente natural, você perde toda essa realidade. Terceiro e último para a gente ir embora. Capítulo 4 de Efésios. Em Efésios é estabelecido o propósito de Deus para a sua igreja. Qual é o propósito de Deus para um crente cheio do Espírito Santo? Qual é o propósito de Deus para mim, para a sua vida, quando estamos cheios do Espírito Santo? Um crente cheio do Espírito Santo compreende qual é a sua vocação. Um crente vazio de Deus não compreende qual é a sua chamada, não compreende qual é a sua vocação, não compreende qual é o seu lugar no reino de Deus. Ele não consegue entender. Ele não consegue se achar, porque está vazio de Deus. Porque o crente cheio do Espírito de Deus, ele sabe, ele compreende qual é a sua vocação, qual é a sua chamada. Isso está no versículo 1 do capítulo 4. Olha o que Paulo diz sobre isso no capítulo 3, versículo 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os principados e potestades nos céus. Qual é a finalidade sua, querido? Fazer o reino de Deus conhecido entre os homens. Esse é o propósito de Deus que Paulo fala aqui no capítulo 4, versículo 1, e deixa claro no capítulo, versículo 10 do capítulo 3. O propósito da igreja, o propósito de cada crente é fazer o reino de Deus conhecido entre os homens. Tem gente que não sabe isso ainda, meu Deus do céu. Por quê? Porque ele ainda é um carnal. Porque ele ainda anda na carne, o homem natural não consegue compreender esta realidade. De versículo 3 a 6 do capítulo 4. Uma vida vazia de Deus não compreende, não vive a unidade e a paz entre os irmãos. Olha o que diz, capítulo 4, versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um crente cheio do Espírito, ele vai procurar isso aqui. Ele vai procurar a unidade entre os irmãos, e ele vai procurar a paz entre os irmãos. Um crente carnal, um crente natural, um crente vazio de Deus, ele não procura essas realidades. Ele procura grupos, ele procura personalidades, mas ele não procura o Cristo e o corpo de Cristo. Um crente que vive no âmbito da carne, ele não consegue fazer o que Paulo está dizendo aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
Um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele busca a unidade e a paz em todo o tempo. Ele é um promotor da unidade. Ele é um promotor da paz. Um crente cheio do Espírito, ele está procurando a unidade sempre. Ele está procurando a união sempre entre os pares. Um crente cheio do Espírito Santo nunca vai procurar desunião, nunca vai procurar grupeiros, nunca vai procurar panelinha. Um crente cheio do Espírito Santo vai procurar o corpo de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quando você se deparar com esse tipo de gente, sai de perto dele, porque ele vai fazer mal a você. Uma palavra que o pessoal gosta muito: pessoas tóxicas. Ele é um crente tóxico, ele vai te intoxicar, ele vai te envenenar, ele vai fazer você ser igualmente a ele. Crente cheio do Espírito Santo, ele é um promotor da unidade e da paz entre os irmãos. Haverá unidade e paz, não tendo, haverá desunião e guerra. Aonde não há o Espírito de Deus, irmãos, haverá contendas e guerras. Aonde há o Espírito de Deus, haverá unidade e paz. Quanto mais do Espírito tivermos, mais unidade haverá. Quanto mais do Espírito tivermos, mais paz haverá. Quanto menos do Espírito tivermos, mais contenda vai haver, mais desunião vai haver, mais guerra vai haver. Mas quanto mais nós enchemos do Espírito de Deus, nós vamos procurar a unidade e a paz com todos os homens para a glória de Deus, em nome de Jesus. Uma vida sem o Espírito Santo não reproduz a Cristo. Versículo 17 do capítulo 4. Olha o que diz lá Paulo: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua vida, ou de sua mente. Uma vida sem o Espírito Santo não reproduz Cristo. Sem Cristo andamos no vazio da vida gentil. Sem Cristo andamos na nossa velha maneira de agir. Aí você pergunta assim: mas aquele cara não é crente, aquele não é crente, então por que ele tem as atitudes de um não crente? Simples: porque ele está vazio. Quem está vazio não vai conseguir exemplificar, não vai conseguir andar como Cristo andou. Ele vai andar na sua forma natural de ser. Mas quem está cheio do Espírito Santo, ele vai andar segundo Cristo. Versículo 18 do capítulo 4: entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Uma vida sem o Espírito Santo está sem entendimento. Olha, irmão, você percebe que quanto mais a gente vai lendo, pior vai ficando. Quanto mais a gente vai meditando na Bíblia, pior vai ficando. Um crente vazio do Espírito de Deus, primeiro, não tem entendimento de nada. Paulo está falando disso desde a primeira leitura que fiz, da segunda leitura que fiz de Coríntios. O crente natural não consegue compreender as coisas de Deus. E ele repete aqui de novo: um crente natural não tem entendimento de Deus. Mas o pior não é nem isso. Um crente natural, segundo Paulo, está separado da vida de Deus. Como eu disse, ele está dentro da igreja, até canta, até finge que ora, até finge que adora, mas ele está separado da vida de Deus, assim como Adão e Eva se separaram de Deus. Um crente vazio, ele se separa de Deus estando dentro da própria igreja. E o mais triste de tudo isso, querido, é que a ele se compara a igreja de Laodiceia. Ele não consegue enxergar sua própria desgraça, sua própria miséria, sua própria realidade, porque ele está tão morto, tão morto, tão morto, que ele não consegue mais enxergar sua própria realidade. Então, um crente vazio, um crente que não está cheio de Deus, segundo Paulo, no capítulo 4, verso 18, não tem entendimento das coisas de Deus, e está separado da vida de Deus. Um crente vazio de Deus está separado de Deus dentro da igreja. E aqui eu encerro: uma vida vazia do Espírito Santo não sabe se relacionar de forma eficaz. Efésios capítulo 6. Por isso que nós lemos capítulo 5, versículo 18. Porque o Espírito Santo não veio só para nos mostrar realidades espirituais,
não veio só para derramar os dons do Espírito entre nós. Não, Ele não veio só para isso. O Espírito Santo veio no meio dos homens para melhorar os relacionamentos entre os homens. Um homem cheio do Espírito Santo, segundo Paulo, no capítulo 6, ou uma mulher cheia do Espírito Santo, começando no capítulo 5, versículo 22. Como que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Ela sabe e entende o que é submissão. Ela não se anula. Ela não deixa de existir. Ela não deixa de ser um ser individual, mas ela sabe se posicionar dentro de um relacionamento. Ela sabe conviver com o seu. Ela sabe entender o seu, porque é uma mulher cheia do Espírito Santo. E uma mulher cheia do Espírito Santo, ela sabe o que significa submissão pelo Espírito Santo. Não como a feminista desgraçada que vive metendo pau nas mulheres que são submissas, porque nem elas entendem o que é isso. Uma mulher cheia do Espírito Santo entende o que é submissão. Não é anulação, não é deixar de ser um ser individual, é continuar sendo quem é, mas é saber respeitar a sua posição como ajudadora do seu companheiro. Ela não está ali na frente puxando, não, está adjuntora, está junto com o homem, auxiliando e ajudando e não atrapalhando. Uma mulher cheia do Espírito Santo sabe o que é isso. Um homem cheio do Espírito Santo, segundo o que diz Paulo, no mesmo capítulo 5, é um homem que ama a sua, versículo 5, capítulo 5, versículo 25. É um homem que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se preciso for, ele dá a vida pela sua própria esposa. Você quer conhecer um homem, se ele ama ou não essa mulher? Repara na rua quando anda os dois juntos. Quando um homem ama uma mulher, de fato, cuida bem dela, quer ver o bem dela, quando estão andando na rua, aonde que esse homem fica e aonde que essa mulher fica? Se ele for aquele homem zeloso e não tiver muito espaço na calçada, ele deixa ela na calçada e ele vai na beirinha do meio-fio. Amém, não? Amém. Agora, se não se importa muito, né? A mulher dá um medo assim. Diga, minha filha, fica aí no meio-fio, vou ficar por aqui, porque se o ônibus passar, passa por cima de tu, não passa por cima de mim. Hã? Vai lá no meio da rua, meu filho. Vai lá no meio da rua, no meio-fio você vai se tropeçar e cair, se machucar. Vai lá no meio da rua. Você vai bater a cabeça na quina. Vai bater a cabeça na quina, vai ficar projetando. No meio da rua, você, o cara passa e mata você, você vai embora e vai se morrer. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele ama a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Se impossível for, ele dar a vida pela sua mulher. Mas isso é só para aqueles que são cheios do Espírito Santo de fato. Você entende, irmão, que o Espírito Santo ele veio para regular os relacionamentos humanos. Filhos cheios do Espírito Santo, o que ele faz? Segundo Paulo aqui no capítulo 6, ele honra pai e mãe. Eu vejo por aí, às vezes eu vejo os filhos assim, no trato com os pais, e falam, rapaz, ali tem um menino cheio do Espírito Santo. Porque o mata vazia, nunca que ele vai fazer isso, nunca que ele vai agir desse jeito. Você quer ver um filho cheio do Espírito Santo numa ninhada, onde todo mundo é crente, e um dos pais cai doente? Sempre vai sobrar para um só. Sempre vai sobrar para um só. Os demais, lava as mãos e deixa morrer a língua. Eu vi e vou continuar vendo isso acontecer. Filhos cheios do Espírito Santo não empurra para um para outro, não. Filhos cheios do Espírito Santo estão com os pais ali junto, cuidando, tratando, zelando da vida dos pais. Crente, filho cheio do Espírito Santo. Até a relação entre patrão e servo é estabelecida, regulada pelo Espírito Santo. O servo vai honrar o seu senhor e o senhor vai honrar o servo. Mas, irmão, um crente vazio do Espírito Santo não sabe se relacionar com ninguém, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem em canto nenhum ele sabe se relacionar. Sabe por quê? Porque ele está vazio do Espírito Santo de Deus. E aqui Cristo para nós é um exemplo de saber se relacionar com qualquer um.
com o samaritano, com o pecador, com o publicano. Ele se relacionava com qualquer um, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, querido, que você se encha mais e mais do Espírito Santo, para que essas coisas que nós estudamos aqui essa manhã não façam parte da sua vida. Faça parte da igreja que vai morar no céu. Não faça parte da igreja que vai ficar aí para ver quem é o anticristo. Faça parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? Presta atenção. Vai acontecer aquilo que nós vimos acontecendo no livro de Atos. As manifestações do Espírito Santo eram tão corriqueira, que para eles fazia parte da vida. Ninguém se espantava com as manifestações do Espírito Santo, porque era algo corriqueiro. O dia que nós nos enchemos de Deus a tal ponto que os dons do Espírito Santo vão se manifestar entre nós, e nós não vamos precisar ficar alardeando, colocando em Facebook, colocando na rede social, colocando em jornal. Foi lá, Deus encheu tanto. Não. Será uma realidade tão palpável para nós, mas é tão constante para nós, que nós teremos a sensação que essas manifestações do Espírito fazem parte do cotidiano de nossa vida. Aí vai se cumprir aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 5, e em Gálatas, em Colossenses capítulo 5 também. Haverá entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém, querido? Amém. Faça parte da igreja que vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu está se enchendo do Espírito Santo a cada dia. A igreja que vai ficar aqui, ela está se distanciando de Jesus a cada dia, porque ela nutre o desejo por ficar na terra, porque quem nutre o desejo de ir para o céu está buscando o seu Deus a tempo e fora de tempo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí você vai ver, irmãos, nós vamos criar um ambiente espiritual para que nós vejamos aqui não somente dons de línguas, mas vejamos aqui dons de curas. Orarmos e as pessoas serem curadas. Orarmos e as pessoas serem libertas. Orarmos, as pessoas entrar aqui doentes espiritualmente e saírem daqui curadas espiritualmente, porque aqui há um ambiente espiritual, porque há a unidade e a paz. Onde há a unidade e a paz, há a manifestação poderosa do Espírito de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê graça, para que tudo isso seja uma realidade aqui na luz divina. E é por isso que eu coloquei no meu coração: enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu aqui estiver, pode demorar o tempo que for, mas nós vamos estudar todas as epístolas, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos, porque o que nós precisamos saber para a nossa vida está estabelecido nas epístolas. Essas realidades nós precisamos ter calcado na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. À noite nós estamos aqui de novo, às 18 horas, orando e ouvindo mais da palavra de Deus. Pastor André? Somos do Senhor, no Senhor Jesus. Amém. As palmas ao Senhor.